Olá! Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é uma sexta-feira. São 6h15 da manhã do dia 7 de outubro de 2022. E bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Santo, santo, santo e santo. Sobre aquilo que, como sempre, Deus esteve a me solicitar. E de onde vamos começar? Vou começar dizendo: um dia eu fui filtro solar. Bem verdade que muitos estiveram a avisar que essa história de ser filtro solar não iria prestar. Que era melhor eu compensar, de algum modo eu buscar ser um pouco de serenidade no lugar. A questão é que serenidade não era assim uma coisa que a gente poderia. Não acredito. Eu não acredito que serenidade, se bem que eu poderia. Essa é a questão. É a futuri, e aí são palavras. É a palavra. O problema está em a gente querer buscar uma tábua de conforto para a gente se sustentar. Nisso eu estive de fato a concordar. Nisso eu estive. Eu disse que era bom mesmo a gente ter uma certa soberania, mas eu tenho que falar. A soberania popular é algo difícil de administrar. Eu bem que desejei mesmo enxergar, quer dizer, de algum modo a minha língua estiver a cortar. Claro que eu estive a concordar, sim, porque começaram a inventar história aqui, história acolá. Eu até poderia, naquele momento me ausentar. Não dá corda para foguete voar. Mas eu confesso que eu estava devendo no lugar. Olha, era uma dívida muito difícil. Eu penso que eu não conseguiria. Mesmo me firmar. O cartão de crédito estiveram a me tomar. Até me disseram que na prisão eu iria parar. Eu então disse, façam comigo o que cada um desejar. Mas quando eu vi a polícia chegar, eu logo vi que essa conta eu não iria poder bancar. Tinha toda uma estrutura familiar que gostava mesmo de se elevar. Eu penso que num papel de embrulho estiveram a me colocar. E desde então passaram a me comercializar. Eu só não conseguia alcançar a dimensão do preço. Aí eu vi que a família esteve a abusar. Todos os empréstimos estiveram a basear nos cálculos que eu estive a inventar. Mas eu fiz aquilo pensando que logo iria passar. Eu só queria, de fato, uma grana ganhar, uma carteira de trabalho assinar e ter o direito de me aposentar como um funcionário do lugar. Mas não, resolveram abusar. Era um tal de empréstimo aqui, empréstimo acolá, e quando via que o nome iriam associar ao riquinho do lugar,
quem é que iria de fato duvidar que o riquinho iria quitar? Aí o problema começou a pipocar. Parente aqui, parente acolá, era uma dívida aqui, uma dívida acolá, e aquela coisa toda. Aí estiveram a me chamar. Eu disse, olha, eu não estive a tomar nenhuma, mas a questão é que não dava tempo, não. A minha língua costumava mesmo, parecia que naquele dia não foi assim uma coisa assim. Não, eu desejei mesmo. Não, eu disse, eu não vou sair da coxia da minha alegria. Não, eu vou de fato vencer. Não, não venci não. Eu não sei o que houve ali. Eu só sei que alguém esteve a ganhar. De repente, de filtro solar, eu passei a criar condições de na lua, o homem pisar. Eu tentei avisar que era um conto de fada muito grande para a gente sustentar. Que ainda que a gente viesse amarrar lençol aqui, lençol acolá, que isso poderia de fato nos custar muito mais do que a gente poderia calcular. Eu não queria mesmo, não. Eu não queria ganhar Nobel em nenhum lugar. Mesmo porque a dívida estava lá. Nenhum Nobel seria capaz de quitar toda a despesa, quer dizer, a nobreza que a família resolveu. Mas eu confesso que eu resolvi arriscar. Não, olha, quando eu vi que de fato o meu nome iria babar, eu fui queixa prestar. Na ONU eu estive a entrar e disse que eu não iria arcar com aquela dívida que estavam a criar, que eu não tinha condições de plano nenhum traçar. Eu fui até em casa buscar toda a história que eu estive de fato a contar, só para na universidade entrar. Coloquei toda a documentação lá. E sabe o que estiveram a realizar? Me deram de fato o direito até de advogar. E na própria ONU eu comecei a trabalhar. Eu fiquei a pensar, como é que eu poderia sair de lá? Era tanto caso a chegar, que eu comecei de fato a... Não, eu disse, a minha cabeça não vai suportar. Mas aí era gente para contratar, apadrinhado daqui, apadrinhado de acolá, até que um dia chegou alguém de outro lugar. Eu nem estava mesmo a gostar. Na verdade mesmo, eu era apenas um fantasma que a ONU resolveu usar para tudo aquilo ali manipular. Mas naquele dia, a própria ONU esteve a me falar que era preciso eu mesmo tratar do caso. Aí chegou lá, né? Me disseram que eu não poderia, de fato, água boricada usar. Que o terno poderia manchar, que ele era uma pessoa que eu tinha que considerar, e foi tanto cuidado, tanta recomendação. Aí eu falei, eu vou de fato fazer a averiguação. Ele chegou, eu até pensei que ele estava prestes a entrar no caixão. Senti uma espécie de ronquidão. Às vezes ele falava de uma televisão, de uma tal negociação, e aquilo tudo me parecia uma grande confusão.
Mas ele disse que tinha. Ele tinha, de fato, um sistema de jurisdição capaz de dar autorização a tudo quanto é tipo de problemão. Quer dizer, ele era a casa da solução. Naquele dia ali eu fiquei a pensar, olha, se existe um lugar onde que, a meu julgar, não tinha autonomia para ali falar. Mas ele mesmo estava a representar o próprio lugar. Eu nem sei como é que ele conseguiu lá estar, sendo representante de uma cadeira que sequer ele estava desejando sentar. Ele nem almejava assim realizar. Mas ele tinha não só autoridade, como autonomia para toda aquela papelada apresentar. E o próprio nome do presidente ele estava a usar. E eu disse para ele, não é bom, de fato, o próprio presidente aqui está, para a gente poder negociar? Ele me disse que o presidente não era alguém a se depositar qualquer tipo de expectativa, que logo o presidente iria vazar, que ele era algo que não tinha como a gente buscar, nem mesmo asa para ele ali voar. Daquele dia em diante, eu resolvi de fato abonar. Eu disse para a ONU, qualquer coisa que me solicitar, eu vou autorizar. Eu não tenho mesmo cacife. Eu não tenho cacife para com essa gente brigar, não. Eu estou cansado, olha, de pular. Pular. Eu não estou vendo ninguém se incomodar. Aí os anéis de Saturno eu resolvi de fato buscar. Essa responsabilidade não, essa eu tenho que assinar. Eu resolvi buscar, mas foi a própria ONU que esteve a me autorizar. Me deu cartão de crédito para eu gastar, me deu um jatinho particular, me deu uma casa para morar e me deu até um posto, o quê? De combustível, para eu de fato comercializar tudo aquilo que os anéis de Saturno iriam me dar. Eu não digo que eu estive a enricar, não. Eu tinha mais dívida para pagar. Mas aí o governo do estado, onde a ONU esteve a se alojar, o governo desse estado resolveu chamar todos os meus credores. E ele mesmo esteve a se responsabilizar e todas as minhas dívidas ele esteve a pagar. E ele não esteve a usar nenhuma moeda que poderiam se questionar, não. Ele deu título para qualquer um usar de acordo com o que cada um viesse a desejar. Era só de fato avisar para a dívida, o montante, ele depositar. E ainda esteve a agradar os próprios credores, sim, aqueles que eu costumava mesmo usar para um dinheirinho aqui pegar, outro lá, e a coisa movimentada, aparentada, não me abandonar, quer dizer, não me estrupiar. Esses estiveram a me convidar e até me deram carta de crédito. Porque o próprio governo de lá, ele esteve a falar, sim, que o que eu viesse a precisar, os credores tinham que ir. Nem esteve a limitar, nem esteve. Eu é que falei para os credores, não, eu quero encerrar todas as contas de cunho particular. Eu só vou deixar as contas, aquelas que eu posso precisar para esse projeto tocar.
Com o governador eu fui falar. Ele me disse que eu estava errado, que eu poderia mesmo precisar de um particular, de um dinheirinho aqui, outro acolá, mas que ele iria respeitar a minha decisão, que a ciência, com toda certeza, ele esteve, quer dizer, iria bancar. E até me disse para eu no Banco Central entrar. E a prefeitura do lugar iria me ajudar, me dando uma espécie de condado para eu administrar. Para assim, eu não viesse de fato dívida acumular num único lugar, que a prefeitura iria saber filtrar e de fato manipular as despesas para essa conta de algum modo fechar. Não colocando crédito, mas deixando de uma maneira em que a gente pudesse convidar gente para apostar em tudo aquilo que os anéis de Saturno iriam nos proporcionar. Daquele dia em diante eu fiquei a pensar que eu era apenas um nego a boiar. Eu disse, olha, queimada eu vou ficar. De mim nada vai sobrar. Mas eu confesso, eu estava a me enganar. Eu não era um nego não, no lugar não. Era não. Depois disso, eu recebi nome popular. Disseram que era melhor mesmo eu me doutorar em causa popular. E daí estiveram a me candidatar. Sim, disseram que era bom eu ter um título de grandeza. Governador eu estive a virar. Eu nem sei bem como aquilo tudo esteve a funcionar. Mas me disseram que eu sentado no lugar era melhor do que eu ficar tentando administrar. Sim, banco público, para tudo aquilo de algum modo se encaixar. Quando eu virei governador do lugar, eu pensei, agora eu vou descansar. Mas aí uma confusão esteve a começar. Foi uma confusão tão grande, que se passou no lugar, que vieram me falar que era preciso, de fato, um banco público eu leiloar. Assim, os credores iriam me dar muito mais possibilidade, sim, de eu delirar. E dessa maneira, leiloando o banco público e os credores apostando naquilo que eles estavam a falar, que eu iria poder, de fato, navegar nas profundezas do lugar. Confesso que eu não queria mesmo abrir porta para desse assunto tratar. Mas como eu era governador e tinha algum tipo de responsabilidade por tudo aquilo que eles estavam a realizar, eu resolvi, de fato, do meu cargo abdicar. Não, eu disse que eu não tinha condições de ali ficar. A família estava a me cobrar, era mais despesa para eu pagar. Mas eles me disseram que não era dado a mim o direito de renunciar. Que eu teria que a cadeira bancar. E mais. Eu teria que comprar um banco de cunho particular. E ainda autorizar o próprio banco a negociar. Olha, pedra de grosso calibre no lugar. Eu disse que era uma conta muito alta para eu bancar. Foi aí que eu não estava muito assim a gostar do rumo daquilo, não. Mas trouxeram o quê? Gente que gostava de arrotar. Era tinha um certo cheiro de esgoto no lugar. Mas eles disseram que eles tinham como me bancar,
e até de fato me cobri da mais perfeita. Eu não pude completar, não, até um harém estiveram a me dar com certificado de tudo. E eu não tinha como recusar um presente. Levaram para lá. Numa casa, estiveram de fato a comprar, o harém estava lá, e eu sem saber, mas era de minha propriedade. Até estiveram a assinar como se eu mesmo estivesse a adquirir tamanho bem. Eu fiquei a pensar, se aquelas pessoas tinham noção da responsabilidade do que é num cargo sentar e a sua vida assim manipular ao ponto de um harém montar em meu nome, colocar e trazer dançarina daqui, dançarina da acolá e mulher para eu de fato estar. Eu disse que isso não iria prestar, que se a imprensa viesse a buscar coisas para me incriminar, o harém era uma porta para a imprensa se esbaldar. Nesse momento eu estive a alcançar a dimensão. A imprensa o tempo todo esteve a colaborar com o que os anéis de Saturno queriam realizar. Eu era um trouxa no lugar. Era a palavra, não, eu era um trouxa. Eu até tentei me matar daquele dia em diante. Eu fiquei a pensar que, não, eu era mais do que trouxa. Eu era, de fato, o babaca do babaca, do babaca, do babaca, do babaca, do babaca. Quando eles souberam que eu tentei, de fato, me suicidar, eles estiveram, de fato, a me tomar. Até aquilo que eu imaginei poder dar. Herança familiar. Aquilo foi uma dor profunda. Não, eles não tinham esse direito. Eles me tiraram até o direito do meu próprio nome assinar. E no harém eu fui obrigado. Eu fui obrigado a entrar e lá ficar. Porque eles resolveram me enterrar com a minha própria certidão. Que eu mesmo, quer dizer, enquanto pessoa física eu queria tirar, mas a pessoa pública não poderia jamais se matar. Eles enterraram a pessoa no lugar, de uma maneira em que o povo esteve de fato a abrir mão, sei lá, ou a abraçar. Era um misto de dor e uma espécie de festejar. Confesso que eu não estava a gostar. Mas eu estava lá, vivo, no harém, com um caixão, o quê? À beira-mar. Um caixão à beira-mar. Foi então que eu disse, não é possível que eles vão me levar para outro lugar. E eu vou ter que aceitar essa certidão de óbito que eu não consegui por mim mesmo tirar. Passei um tempo lá, e aí, aquele que resolveu se assenhorar do cargo público que estivera a me dar, foi me visitar. E me disse que é a própria cidade, que tanto estivera a cantar, que a própria cidade iria bancar o meu jeito particular. E iria me tirar do lugar. Eu não queria mesmo. Eu não queria nem mais sair de lá. Eu levantava, tinha onde caminhar, tinha gente para conversar, até a língua eu aprendi. Eu aprendi a falar. Mas ele me disse que eu era obrigada a sair dali, que poderia, de fato, uma cortina de fumaça passar e de algum medo cheiro de sujeira me tirar até o resto de credibilidade.
Eu então resolvi embarcar. Aí fiquei mesmo a pensar onde tudo isso poderia nos levar. Quando eu passei ali a navegar e os dias estiveram a passar, alguém me disse que eu iria de fato encarar uma dura realidade. Sim, que eu teria que comprar uma usina nuclear. Uma usina nuclear com o nome que eles estiveram a me dar. E que era preciso, de fato, o bom português. O bom português eu praticar. Olha, eu não queria mesmo ficar pensando mais em outra língua, ali mesmo, dominar e ter um certo sotaque de outro lugar. Como se papai estivesse a me criar, me dando possibilidade da língua pátria eu falar. Quando eu cheguei naquele lugar, eu disse que não, eu não tinha condições. Eu não tinha condições mais de uma nova identidade tirar. Mas essa era a verdade. Aí estiveram de fato a anunciar a chegada de alguém que iria doar o terreno para a tal usina nuclear. Aqui vai se ampliar. Que era preciso muito mais do que aquilo que estiveram a traçar, isso, e o dinheiro iria chegar e a coisa esteve a se multiplicar, que o meu próprio nome eu estive a encontrar. Eu só não sei como é que aquele nome que eu nunca estive de fato a assinar, esteve a chegar muito antes. Aí o tempo esteve a passar e com o tal homem eu fui me encontrar. Ele me disse que tinha uma boa casa para eu morar. Que ele poderia até me casar, se eu assim viesse a desejar, para facilitar a minha vida no lugar. Que não era bom mesmo eu caminhar, eu tinha que festejar, frequentar a alta corte, e que uma esposa iria calhar. Eu não sei bem se eu estava a concordar. A questão mesmo é que ele soube me tratar. Me deu uma vida que eu jamais poderia imaginar. Eu, de fato, estive a me casar e até um filho eu estive a deixar. O problema é que ele sabia mesmo onde tudo isso iria dar. Porque quando eu estive a me casar, e de algum modo, com alguém que ele esteve mesmo a me apresentar, e ela sabia o tempo todo, me costurar dentro daquela maneira bem peculiar. Não é que eu estive a gostar, mas a minha certidão de óbito eu vi chegar. Foi quando, de fato, aqui estiveram, não sei se eles estiveram a criar, ou não sei o que eles aqui, eu não sei bem o que esteve a passar. Eu só sei que uma certa confusão esteve a começar. Essa confusão era assim bem particular. Não era em todo lugar, não. Era específica. Eu comecei a reparar que era ponto casual. Pipocava aqui, pipocava acolá, pipocava aqui e pipocava acolá. Era como se eles soubessem exatamente onde colocar cortina de fumaça para toda uma nação ali se desestruturar. Eu entendi o sentido de estar aqui. Não, eu entendi. Eu era de fato alguém que sabia
sabia mesmo interferir naquilo que eles desejavam atingir. Eu tinha essa sabedoria ali, eu tinha esse sentido, as pessoas davam muito crédito para mim e muito dinheiro passou por mim, muito dinheiro passou por mim. Era o sentido dele me levar para tudo aquilo ali. Ele tinha essa dimensão, ele me levava, me vendia com aquela falação, era muito dinheiro ali, em exposição. Eu passei a observar algo de cunho muito particular. Porque quando mesmo disseram que a situação esteve a complicar e que era preciso uma tal lei ali implementar, quer dizer, criar, inventar, eu compreendi exatamente onde ele queria chegar. No pulmão do lugar. Assim o coração ele iria dominar. Quando eu entendi isso, eles vieram me matar. E todo o dinheiro, o mar passou a administrar. Numa espécie de, eu vou dizer assim, de conforto celular. Porque aquele dinheiro que eles estiveram, de fato, a tomar, não pertencia a mim, nem a ninguém. Pertencia àquilo que eles estavam a acreditar como energia que poderia a indústria beneficiar. Olha, muita gente viu mesmo a sua própria casa cair, ruir, fechar. Porque aquilo ali não se chegou em nenhum lugar. Aquela energia que eles estavam a comercializar para no futuro ninguém mais comprar energia hidráulica nesse lugar, isso não esteve a se dar. Eles estiveram a inventar essa tal de energia para muita gente enganar. E o golpe mesmo esteve a se dar. Porque quando tudo isso passou a ser ponto-chave no lugar, a tal da democracia eles conseguiram aqui cravar. Com esse fundo que alguém esteve de fato a dominar. E é dinheiro vivo. A questão é que esse dinheiro é um dinheiro vivo no lugar. É uma quantia a se considerar. Mas ele nunca deixou ninguém, nem sequer se aproximar. Ele não colocou um único centavo naquela usina nuclear. Muito pelo contrário. Ele ainda conseguiu tirar muito dinheiro de lá para toda uma empresa ele aqui estruturar. E mais, ele soube deixar porta aberta para muito fundo de pensão se criar, dando golpe em aposentado aqui e acolá. Com a imprensa sempre a facilitar. Sabendo manipular bolsa de valor aqui, bolsa de valor acolá, como se bolsa de valor fosse jogo de sorte e de azar. O que é um absurdo no lugar. Mas desde que eles estiveram de fato a usar cargo público para manipular a bolsa de valor, como se fosse jogo de sorte e de azar, pronto. É uma pirâmide que a gente nunca quis encarar e desvendar. E fechar as portas. Fechar as portas que a imprensa continua a alimentar. Jogam a empresa no ar. Muita gente vai, de fato, colocar o dinheiro lá. E depois a imprensa costuma desvalorizar, justificando uma coisa que ela mesma costuma inventar. E aí todo o dinheiro ela costuma de fato pegar. Só que esse dinheiro é dinheiro limpo, vivo.
vivo, ela consegue de fato arrancar, transferir. É como tirar o sangue daqui e colocar ali. Isso ela consegue. É bem diferente desse dinheiro que eles começaram de fato a criar para o crime organizado. Poder, de fato. Não vou nem dizer mais lavar, essa palavra ultrapassada esteve a ficar. Para o crime organizado registrar bem físico nesse lugar. É isso. Aqui se criou um mecanismo com as bolsas de valores, os cargos públicos e a imprensa. Aí coloca uma empresa lá. Geralmente quem coloca o dinheiro nesse tipo de empresa assim é gente aposentada que souberam trabalhar e tem uma certa quantia e precisa movimentar para a vida levar com certo conforto. Aquela gente que gosta de viajar, que gosta mesmo de velejar, que gosta de ir num país, da boa mesa. Essa gente precisa. Aí coloca aqui, coloca lá. Mas muita gente, eles costumam mesmo roubar. E como você acredita que o investidor sabe uma conta fechar que você nunca vai alcançar, você não consegue enxergar que aquele jogo de sorte e de azar o tempo todo estará lhe prejudicar. Muito mais você iria ganhar se seu dinheiro parado viesse a ficar. E aí ficou muito difícil mesmo, uma estrutura aqui se montar, desde que esse jogo de sorte e de azar, eles começaram de fato a comercializar. Isso é algo muito difícil mesmo. Olha, porque se você for pensar mesmo no que essas pessoas estiveram a realizar, é como vamos dizer assim, uma bicheira, que eles sabem de fato manipular. Sabe a hora de colocar um bichinho aqui, outro acolá, sabe a hora de tirar. Mas aquele centro mesmo é o poder público. Ali a bicheira central é o poder público. Com esse tanto de cargo que eles estiveram a criar, esse tanto de empresa que não cabe ao poder público inventar. Porque se a gente for de fato encarar, vamos pegar assim, um estado, qualquer um estado. Se a gente for checar o tanto de empresa que o estado esteve a criar para dinheiro lavar, a gente vai de fato se desesperar. Esses que criam essas empresas, esses sabem de fato passar para um shake aqui, outro shake acolá. Porque ele não precisa a empresa criar, não. O Estado esteve a criar. E quando eu digo Estado, é aquele que soube de fato capitanear o shake para ele de fato administrar. Ele vai se beneficiar, sim, a vida boa ele vai levar. Mas o dinheiro pertence àqueles que estiveram a apostar na bolsa de valor. É por isso que a gente não consegue encontrar as pessoas de conhecimento particular. Porque o Estado vai pegar aquele dinheiro que pertence àquelas pessoas que colocaram no fundo de pensão, aqui fundo de pensão, para ele, sim, vai passar. E ele vai de fato conseguir transformar o dinheiro em bem físico. E aí o Estado vai de fato legalizar no nome de quem de fato assim desejar. Naqueles que fazem parte do esquema do lugar. Geralmente os deputados
tem governador, tem senador, tem fio condutor. Olha, essas pessoas, elas sabem de fato o nome preservar. Mas quando o bem físico, aquele ali, vamos dizer assim, ai meu Deus, vamos, que nome eu poderia usar, santo, porque eu preciso respeitar vamos dizer assim, o capanga, é isso. O capanga, aquele que é o capanga, ele vai saber de fato tudo isso, ele vai puxar para ele a responsabilidade. A gente vai enxergar o capanga, mas não vai enxergar os senhores de engenho, que são aqueles que costumam de fato facilitar o crime organizado para muito dinheiro ganhar. Assim, quando uma casa ele for de fato comercializar, está longe desse mundo de farsa ou de pirâmide, seja lá o que for. Porque a casa já vai estar legalizada, o carro já vai estar legalizado, até o jato vai estar lá, todo registrado. E mais, com documento falso, mas registrado pelo próprio Estado. Sim, porque ele não vai poder de fato falar que aquele documento ele esteve a tirar de uma maneira assim espetacular. Mas o Estado vai facilitar a cópia. Aí é de aeronave, que há muito tempo estiveram a aposentar, que virou carcaça no lugar. Mas o Estado vai esquentar e vai dar para o capanga as condições do capanga registrar, para o senhor do engenho se beneficiar e mais tarde comercializar. Geralmente esses bens de grande valor, grande porte, como aeronave, essas embarcações bacanas que dizem custar milhões e milhões e milhões, que eles pagam de fato, é uma bagatela. Porque a eles praticamente nada vai custar. Porque toda a documentação, o próprio Estado vai facilitar. Tem gente para assim realizar. Aí o que vai acontecer? Vai pegar de fato uma embarcação. Olha, e pode ser até de 500 anos. Se duvidar até Santa Maria Pinta e Nina, eles são capazes de usar. Aí toda aquela documentação eles vão esquentar como se fosse uma documentação nova, mas não é. Já está tudo registrado lá, então não vai precisar colocar o nome, a origem, já está tudo lá. Só vai enxugar. Ali eles sabem enxugar. Por isso que a gente vai nadar. E a gente sempre vai. Quando a gente abate um aqui, olha, já esteve um capanga lá, eles já estiveram de fato a colocar. E não é apenas, né, 4 bilhões. Imagine quanto significa 4 bilhões. Isso não existe. O dinheiro desse povo é um dinheiro enxuto. Assim eles conseguem administrar. Eles não vivem esse joguinho que a gente fica assim, é um prejuízo de trilhões, de bilhões. O dinheiro desse povo é dinheiro real, é enxuto. O banco não vai passar 300 milhões, não. O dinheiro desse povo é líquido e certo. Quando fala assim, passou 30 mil, passou 10 mil, ele vai comprar o bem por 10 mil. Ele não vai pagar 1 milhão numa casa, não. Ele vai pagar muitas vezes até 10 real. Aí ele vai passar com o próprio Banco Central do lugar autorizar. É por isso que a gente fica nadando e não consegue. Porque os bancos centrais, as receitas, já estão tudo lá. Qual é o remédio que você quer? Tal, a receita pública vai dar o remédio e o bem vai sair de lá. Livre, leve, solto. Vai além do nosso imaginar. Essas pessoas souberam se sustentar. Por isso que eles conseguem se eternizar. Por isso que eles conseguem.
Porque quando a gente, de fato, começa a investigar e descobre o que eles estão realizando, eles mudam as leis, mudam as características, sabe, de fato, mudar a pessoa do lugar, vai trazer o know-how daqui para lá e muda o sistema, inverte. Eles invertem muitas vezes. Quando muitas vezes o supervalorizar não, já está manjado, eles vão inverter, traz gente daqui, da acolá, e aí subvaloriza. Compra tem até por R$1, $1, 1 centavo. E a gente não consegue. A gente não consegue alcançar. Porque é o próprio Estado. É o próprio Estado que está, de fato, a criar pirâmide para Faraó aqui dominar. Por isso eu digo, ou a gente resolve encarar, ou o tempo todo a gente vai, de fato, arriscar. Porque sabe como é que é? Essa gente só pega para ganhar. A gente é que precisa ter a coragem de enfrentar e todo esse poder público a gente, de fato, ó, dominar. Com dignidade. Sabendo que o futuro, ó, é a hora H. O futuro é agora, na hora H. Estamos na hora H. Comigo pode contar. Não tenho medo. Eu não tenho medo de viajar dentro do universo que Deus esteve a criar. É a leitura que o Divino me pediu para realizar. Eu agora vou na minha casa cuidar. Bom dia, minha gente. Bom dia, bom dia. Excelente final de semana. Obrigada.